Olá, bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 43 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Deuteronômio, capítulos 17, 18, 19 e 20. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Capítulo 17. Não imolarás ao Senhor teu Deus touro ou ovelha que tenha defeito ou qualquer outra deformidade, porque isso é abominação aos olhos do Senhor teu Deus. Se encontrar no meio de ti, em uma das cidades que te dá o Senhor teu Deus, um homem ou uma mulher que faça o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, violando sua aliança, indo servir outros deuses ou adorando o sol, a lua ou o exército dos céus, o que eu não mandei, se te derem aviso disso, logo que o souberes, farás uma investigação minuciosa. Se for verdade o que se disse, se verificares que realmente se cometeu tal abominação em Israel, farás conduzir às portas da cidade o homem ou a mulher que cometeu essa má ação e os apedrejarás até que morram. Sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, morrerá aquele que tiver de ser morto, mas não será morto sobre o depoimento de uma só. A mão das testemunhas será a primeira a feri-lo para matá-lo, depois a mão de todo o povo. Assim, extirparás o mal do meio de ti. Se aparecer uma questão cujo juízo te seja muito difícil de fazer, assassinato, disputa, ferida, um processo qualquer em tua cidade, terás o dever de subir ao lugar escolhido pelo Senhor teu Deus. Irás ter com os sacerdotes da linhagem de Levi e com o juiz que estiver em exercício nesse momento, para consultá-los, e eles te dirão a sentença a pronunciar. Procederás conforme a decisão que eles te comunicarem no lugar escolhido pelo Senhor e cuidarás de conformar-te às suas instruções. Agirás segundo as instruções que te tiverem dado e conforme a sentença que te tiverem ditado, sem te apartares do seu parecer, nem para a direita, nem para a esquerda. Aquele que, por orgulho, recusar ouvir o sacerdote que estiver nesse tempo a serviço do Senhor teu Deus, ou o juiz, esse homem será punido de morte. Assim tirarás o mal do meio de Israel. O povo, ao sabê-lo, será possuído de temor e não se deixará levar pelo orgulho. Lei real. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e tiveres tomado posse dela, e nela te estabeleceres, se disseres, quero ter um rei sobre mim, como o têm todas as nações que me cercam, elegerás aquele rei que o Senhor teu Deus tiver escolhido, e este será um dos teus irmãos. Não poderás escolher para rei de Israel um estrangeiro que não seja teu irmão. Somente que esse rei não possua cavalos e não reconduza o povo ao Egito para adquirir numerosa cavalaria. Porque o Senhor vos disse, não volteis mais por esse caminho. Guarda-se também o rei de multiplicar suas mulheres, para que não suceda que seu coração se desvie de Deus.
tampouco ajuntará ele grande quantidade de prata e ouro. Quando subir ao trono real, escreverá para si uma cópia desta lei, segundo o texto que os sacerdotes levíticos têm. Conservará essa cópia consigo e a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer o Senhor seu Deus e a observar todos os artigos dessa lei, pondo em prática todas as suas prescrições. Assim, não se elevará o seu coração acima de seus irmãos, e ele não se apartará da lei, nem para um lado nem para outro, e desse modo terá, assim como os seus filhos, um longo reinado no meio de Israel. Direito dos sacerdotes levíticos. Capítulo 18. Os sacerdotes levíticos e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Viverão dos sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor, que é a sua parte. Não terão herança entre seus irmãos. O Senhor mesmo é a sua herança, como lhes disse. Esse é o direito devido aos sacerdotes pelo povo, por aqueles que oferecerem em sacrifício um boi ou uma ovelha, darão ao sacerdote a espada, as mandíbulas e o estômago. A eles darás as primícias de teu trigo, de teu vinho e de teu óleo, e as primícias da lã de tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus escolheu-o dentre todas as tribos, ele e seus filhos, para estar diante do Senhor e oficiar perpetuamente em nome do Senhor. Quando um levita vier para uma cidade situada em qualquer ponto de Israel, dirigindo-se espontaneamente ao lugar escolhido pelo Senhor para oficiar em nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos levitas que nesse tempo assistem diante do Senhor, receberá a mesma porção dos alimentos que os outros, independentemente do produto da venda de seu patrimônio. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. O Senhor teu Deus te suscitará dentre os teus irmãos um profeta como eu. É a ele que deveis ouvir. Foi o que tu mesmo pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando lhe disseste no dia da assembleia: não ouça eu mais a voz do Senhor meu Deus, nem me torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram. Eu lhes suscitarei um profeta como tu dentre seus irmãos. Minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Mas ao que recusar ouvir o que ele disser de minha parte, pedirei contas disso. O profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo: como eu posso distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disse não se realizar, é que a palavra não veio do Senhor. O profeta falou presunçosamente. Não o temas.
As cidades de refúgio, capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado as nações cuja terra te dá, quando as tiveres despojado e te tiveres estabelecidos em suas cidades e habitações, reservarás 3 cidades no meio da terra, cuja posse o Senhor teu Deus te dá. Farás entradas que conduzam a elas e dividirás em 3 partes a terra que te dá o Senhor teu Deus, a fim de que todo homicida possa encontrar refúgio nessas cidades. Eis a regra a seguir para o homicida que ali se refugiar procurando salvar sua vida. Se matou seu próximo por inadvertência, sem ódio prévio, como, por exemplo, se ele tiver ido à floresta com outro cortar lenha, e no momento de brandir o machado para abater a árvore, o ferro se tenha deslocado do cabo e ferido mortalmente o seu companheiro, esse homem se refugiará em uma dessas cidades para salvar sua vida. De outra forma, o vingador do sangue, no ardor de sua cólera, poderá perseguir o homicida e, se o caminho fosse muito longo, atingi-lo para dar-lhe o golpe mortal. Entretanto, esse homem não merece a morte, pois que não tinha ódio à vítima. Eis porque te ordeno reservar 3 cidades. Quando o Senhor teu Deus tiver alargado os teus limites, como jurou aos teus pais, e tiver dado toda a terra que lhes prometeu, contanto que ponhas fielmente em prática todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando todo o tempo em seus caminhos, juntarás a essas 3 cidades outras 3. Desse modo não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haverá sangue sobre ti. Mas se um homem, tendo ódio do seu próximo, armar-lhe ciladas, levantar-se contra ele e feri-lo mortalmente, indo em seguida refugiar-se numa dessas cidades, os anciãos de sua cidade mandarão tirá-lo do lugar de seu refúgio e o entregarão nas mãos do vingador do sangue para ser morto. Não terás compaixão dele. Deves tirar de Israel o sangue inocente para seres feliz. Não removerás os marcos de teu vizinho, que teus predecessores fixaram na herança que te couber na terra, cuja posse te há de dar o Senhor teu Deus. Testemunha. Não será admitida contra um homem somente uma testemunha, qualquer que seja o crime, falta ou delito. Só se tomará a coisa em consideração sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se apresentar uma testemunha falsa contra um homem, acusando-o de uma má ação, ambos os contendores comparecerão diante do Senhor, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em exercício naqueles dias. Depois de uma cuidadosa investigação feita pelos juízes, se verificar que se trata de um falso testemunho e que a testemunha fez contra o seu irmão uma falsa deposição, vós os tratareis como premeditadores tratar o seu irmão. Assim, tirarás o mal do meio de ti, para que os outros, ao sabê-lo, tenham medo, e não ousem mais cometer semelhante falta no meio de ti. Não terás compaixão. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Leis acerca da guerra, capítulo 20. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e vires cavalos, carros e um exército mais numeroso que o teu, não tenhas medo, porque o Senhor teu Deus que te tirou do Egito está contigo. Quando se aproximar o momento do combate, o sacerdote se adiantará para falar ao povo. Ouve, Israel, lhe dirá ele, ides hoje combater contra os vossos inimigos, que vossa coragem não desfaleça.
Não temais, nem vos perturbeis, nem vos deixeis amedrontar por eles, porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra os vossos inimigos e para vos dar a vitória. Os oficiais dirão em seguida ao povo: há alguém entre vós que tenha edificado uma casa e não a tenha ainda inaugurado? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que morra no combate e um outro venha a habitar primeiro do que ele em sua casa. Há alguém entre vós que tenha plantado uma vinha e não tenha ainda desfrutado dela? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que pereça no combate e outro venha a colher os primeiros frutos. Há alguém que tenha desposado uma mulher e não a tenha ainda recebido? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que morra no combate e outro a despose. Os oficiais dirão ainda ao povo: há alguém medroso e de coração tímido? Que esse volte para a sua casa. Não suceda que um coração de seus irmãos desfaleça como o seu. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao povo, serão colocados os chefes das tropas à testa do povo. Quando te aproximares para combater uma cidade, começarão propondo-lhe a paz. Se ela concordar e te abrir as portas, toda a população te pagará tributo e te servirá. Se te recusar a paz e começar guerra contra ti, tu a cercarás, e quando o Senhor teu Deus colocar em tuas mãos, passarás a fio de espada todos os varões que nela houver. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, o rebanho e tudo que se encontrar na cidade, e viverás dos despojos dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te tiver dado. Farás assim todas as cidades muito afastadas que não são do número das cidades dessas nações. Quanto às cidades daqueles povos cuja possessão te dá o Senhor teu Deus, não deixarás nelas alma viva. Segundo ordem do Senhor teu Deus, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, para que não suceda que eles vos ensinem a imitar as abominações que praticam em honra de seus deuses, e venhais a pecar contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade durante longo tempo e tiveres de lutar para apoderar-te dela, não cortarás as árvores a golpe de machado. Comerás os seus frutos, mas não derrubarás as árvores. A árvore do campo seria porventura um homem para que a ataques? Somente aquelas árvores que souberes não serem frutíferas poderás destruí-las e abatê-las para os trabalhos do cerco contra a cidade inimiga até que ela sucumba. Palavra do Senhor, graças a Deus.